Olá, hoje nós temos o prazer de conversar aqui pela rádio, pela TV Câmara e também pelas redes sociais aqui da nossa missão pública com o novo presidente estadual da Ordem dos Advogados do Brasil, OAB, São Paulo, advogado Caio Augusto Silva dos Santos. Caio, parabéns pela eleição, a gente está cumprimentando você aqui ao vivo no estúdio nesta primeira oportunidade. A gente teve a chance de conversar nos últimos dias e queria aproveitar esse espaço público com você para discutir esses desafios do biênio, do país, do estado de São Paulo e, lógico, da Ordem dos Advogados. Eu aqui agradeço a oportunidade, Nelson, e a TV Câmara e a Rádio Câmara, por podermos conversar um pouquinho sobre as atividades da Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil. E também quero aproveitar a oportunidade para agradecer aos advogados do Estado de São Paulo a honra que me foi concedida de poder presidir esta seccional para esse próximo triênio. A gente conversava sobre a questão da sua trajetória na advocacia e, lógico, na militância institucional. Você partiu de uma eleição muito difícil e usou como simbologia uma questão que me parece bastante significativa. O interior tem um peso proporcional, você nos contava, muito significativo, metade praticamente do colégio eleitoral dos associados em relação à grande capital, São Paulo, metrópole, lógico, onde tem um número também interessante de advogados, mas essa distribuição não se resumia, pelo menos nas últimas eleições, no histórico da OAB, em alguém do interior efetivamente, que milita e tem ascendência no interior, comandar a ordem. Isso cria naturalmente um distanciamento eventualmente geográfico e institucional em relação à ordem. Como é que você vê essa possibilidade de rever esse mapa institucional em relação à sua eleição? O que temos defendido há muito tempo e continuaremos a defender é que a advocacia de qualidade, ela não se limita apenas ao endereço dos Jardins. Ela está presente em todo o estado de São Paulo e até mesmo no equilíbrio quantitativo que observamos nas subseções que estão em todo o estado de São Paulo. São 239 subseções que se encontram na capital, na Grande São Paulo, no litoral e no interior. E por isso é preciso reconhecer que toda a advocacia quer ter voz e vez no contexto da nossa administração. E talvez esse tenha sido um diferencial da proposta que apresentamos à advocacia do Estado de São Paulo. Reconhecer que todos podem contribuir com a nossa instituição, que cada localidade, cada região tem as suas particularidades e as suas vicissitudes, por isso descentralizar é fundamental para que nós possamos bem administrar. Do ponto de vista da atuação institucional da OAB no Estado de São Paulo, tem alguns pontos que me parecem fundamentais a gente poder comentar aqui. Conversando com advogados, até porque a nossa missão pública aqui conversa com todas as frentes das áreas em que a advocacia atua naturalmente, porque representa a sociedade e o cidadão em última instância. Em relação à OAB, um dos reclames é de que a OAB, nos últimos anos, ela acabou, principalmente nas 3 últimas gestões, tendo um estreitamento, um laço muito próximo do poder público, sobretudo aqui no estado de São Paulo, em relação ao governo do estado de São Paulo. Aliás, essa questão dos operadores de direito próximos do poder executivo no Palácio dos Bandeirantes também atingiu o Ministério Público, não há nenhum demérito aqui a nomeação de promotores para procuradores gerais, que inclusive é a prerrogativa da lista tríplice, mas do ponto de vista da participação político-partidária também, e isso incomoda muitos dos colegas. Como é que você ouviu isso da classe, sobretudo nessa eleição? Apresentamos como proposta e a cumpriremos no contexto da nossa gestão que a nossa instituição precisa manter independência e estar sim à disposição de todos os poderes constituídos para empunharmos juntos as bandeiras de defesa dos direitos de cidadania e da democracia. Mas absolutamente precisamos manter esta independência. A ordem não pode estar subserviente a nenhum governo, justamente para que ela possa manter a isenção como porta-voz da sociedade civil, podendo, portanto, fazer as reivindicações, não apenas em nome da advocacia, mas em nome de toda a sociedade em respeito à ordem constitucional. Por isso, a nossa instituição
sob o nosso comando, não se acovardará em se manifestar sobre todos os temas que interessam à coletividade. Não importa que essas manifestações possam vir a desagradar este ou aquele governo, porque temos um compromisso com a sociedade civil e um compromisso com a nossa Constituição. E esta é a razão de que permaneceremos sempre ativos e à disposição dos poderes constituídos, mas mantendo sem dúvida alguma esta independência que nos dará legitimidade para fazer a crítica adequada no momento que for preciso. Caio, qual o limite da questão institucional e, lógico, legal, de jurisdição, atribuição no dia a dia, em relação a algumas modificações, lentas ou não, mas que acontecem do ponto de vista das relações das instituições? Você faz uma crítica, por exemplo, aos centros de conciliação que existem para algum tipo de demanda, como tem aqui em Bauru e em outras sedes de comarca. E alguns dos serviços do dia a dia do cidadão, de alguns serviços públicos, dispensam já a presença do advogado, que é o papel fundamental previsto em lei para fazer a sua relação da proteção do cidadão do dia a dia. Até onde essas questões, na visão da OAB, prejudicam essa questão da atribuição profissional e da relação com o cidadão ou não? Pensamos que há um erro absoluto do Estado ao promover e impulsionar atividades dispensando a presença obrigatória do advogado. Porque a presença obrigatória do advogado existe em razão do mandamento constitucional previsto no artigo 133 da Constituição, a dizer que o advogado é indispensável à administração da justiça e cuja razão não é outra senão a razão de proteger aquele que entendemos ser a maior autoridade em um Estado democrático de direito, que é o cidadão. Era preciso, segundo o nosso ordenamento constitucional, que o cidadão estivesse ao seu lado, com alguém capacitado e habilitado para defender a sua visão de mundo sobre as coisas, para impedir com que as investidas do Estado pudesse pretender subjugar o cidadão e também para permitir que o cidadão tivesse voz e condições de enfrentar outro concidadão nas disputas que ocorrem no dia a dia, quando, por exemplo, o poder econômico pode acabar subjugando este cidadão. Por isso, este mandamento constitucional existe para proteger o cidadão, notadamente o cidadão carente. E quando o Estado, na busca de estatísticas, impulsiona atividades dispensando a presença obrigatória do advogado, o que ele está a fazer é prejudicar absolutamente o cidadão carente. Quem tem dinheiro, recursos, jamais comete o erro ou o equívoco de ir em qualquer espaço de administração da justiça sem ter ao seu lado um advogado da sua confiança para protegê-lo e defender a sua visão de mundo sobre as coisas. Entretanto, o cidadão carente passa a não ter o direito de ter um advogado ao seu lado, porque a ele não é dada nenhuma opção, na medida em que o Estado está a dispensar a obrigatoriedade da presença do advogado. Esse modo de agir do Estado, esta maneira com que o Estado tem impulsionado estas atividades, no médio e longo prazo demonstrará a fragilidade do cidadão. A ninguém interessa um cidadão desprotegido. A nenhum Estado democrático de direito interessa um cidadão que não tenha alguém ao seu lado para poder defender a sua visão sobre as coisas. Por isso somos críticos e abominamos qualquer tentativa do poder público de afastar os advogados dos espaços de administração da justiça. Isso implica em um desrespeito efetivo ao cidadão, notadamente o cidadão carente, que precisa ser protegido. É preciso ressaltar que nós, advogados e a nossa instituição, defendemos todas as formas de solução de conflito, sejam as formas convencionais, através das ações judicializadas,
ou as formas denominadas meios modernos de solução de conflito, onde se encaixam a mediação, a conciliação, a arbitragem. Mas abominamos, como dissemos, esta tentativa de afastar a obrigatoriedade da presença dos advogados em todos esses espaços. A presença da advocacia traz equilíbrio a esta relação, fazendo com que o cidadão não seja menosprezado ou subjugado por quem quer que seja. Como é que você vê, sob um outro viés, a questão específica do papel, inclusive até filosófico das relações da Defensoria Pública, entendendo como um servidor público do Estado que atua nas proteções das mais variadas frentes, mais que nos outros países, ela tem uma função muito mais ligada ao sistema penitenciário, penal, inclusive para proteção, são pessoas visivelmente distantes, inclusive, das relações daquele que está com a sua liberdade posta no dia a dia. Mas o mesmo Estado que tem uma estrutura pequena diante do número de demandas de defensoria, é um Estado reconhecidamente protelatório, que ele, quando o cidadão tem os seus direitos em relação às suas várias demandas, ele de ofício age até com base na lei, mas dificultando pagamentos, o índice dos precatórios, só para a gente citar um exemplo aqui, seria um dado significativo para mostrar essa distorção em relação ao papel do Estado. Se você concorda com isso, qual é o papel da Defensoria nessa relação de equilíbrio da proteção do cidadão? Entendemos que é uma instituição que merece o nosso respeito por conta do trabalho que desenvolve. Mas acreditamos que a Defensoria Pública, a exemplo do que ocorre no resto do mundo, deveria ter um viés mais voltado e uma atenção mais destinada para o campo penal. Nós observamos, sem dúvida alguma, que a grande maioria das pessoas que acabam se desviando dos caminhos e, portanto, respondem a processos criminais e que compõem a população carcerária, não só do estado de São Paulo, mas de todo o país, são pessoas que têm dificuldades quanto à questão envolvendo a renda. Portanto, são pessoas que são desprovidas de recurso e precisam efetivamente do auxílio estatal para levar adiante a defesa dos seus direitos. E a Defensoria Pública, ela tem, no nossa maneira de compreender, esta função fundamental de estar atenta à questão penal, auxiliar no desenvolvimento e no andamento dos processos criminais. E por isso entendemos que a destinação de mais esforço, ou de muito esforço, para a área civil e não para a área penal, acaba fazendo com que o fundamento principal da Defensoria Pública não seja alcançado. Quero fazer o registro que a Ordem dos Advogados do Brasil, Seção de São Paulo, há mais de 30 anos, através de um convênio inicialmente mantido com a Procuradoria-Geral do Estado e hoje com a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, mantém um exército de mais de 30 mil advogados que atendem a população carente do Estado de São Paulo, para que essa população, defender os seus direitos, seja no ambiente civil ou também no ambiente penal. Mas é chegado o momento, Nelson, que nós todos possamos sentar e entender efetivamente se o papel da Defensoria não poderia ser mais destinado ao auxílio da dificuldade vivenciada não só pelo Estado, mas por toda a população no seu ambiente penal. Temos uma significativa população carcerária, temos, portanto, um grande volume de trabalho que talvez justificaria uma atenção maior da Defensoria para este campo, fazendo com que, como ocorre no restante do mundo, as questões envolvendo os demais campos do direito ficasse para a iniciativa privada ou mesmo para as iniciativas de convênios, para que nós possamos racionar, inclusive, os recursos destinados para esta importante parcela que precisa ser atendida.
Caio, exame da Ordem dos Advogados é sempre um tema premente, não nesta gestão, o será novamente em relação à discussão das regulamentações das profissões, em especial a do advogado tem essa porta de entrada para a habilitação profissional, como todos sabem, após a conclusão do curso de graduação. E entre as várias discussões, inclusive de conteúdo filosófico, sempre renasce o ponto de vista de se o exame da ordem é um funil, é um represamento de reserva de direito do ponto de vista da liberdade do advogado atuar no dia a dia, ou se é um crivo necessário e justo para o controle até da capacidade de um profissional que representa o cidadão junto ao Poder Judiciário e contra o Estado, na maioria das vezes onde o Estado falha, e quando tem seus direitos seguidos, se esse exame acaba desempenhando esse papel ou se nós temos distorções em outras áreas relacionadas à formação, por exemplo, do profissional. O exame de ordem tem se demonstrado como um instrumento eficaz de proteção da sociedade. Por isso entendemos ser um equívoco daqueles que defendem o afastamento da obrigatoriedade do exame de ordem. Ele é instrumento, como dissemos, destinado à proteção da sociedade como um todo. Para que nós possamos compreender isso, basta observar que não existe limitações de vaga. Todos aqueles que demonstrarem conhecimento mínimo vão ser aprovados no exame de ordem e, portanto, poderão exercer a profissão de advogado. E os altos índices de reprovação do exame de ordem estão a demonstrar o quão difícil tem sido a questão envolvendo a qualidade do ensino superior no âmbito do direito. É preciso deixar claro que a ninguém é desconhecido que nos últimos tempos há um programa, um encaminhamento de facilitação de acesso ao ensino superior. E não obstante todos nós defendamos mecanismos para permitir com que todos tenham acesso ao ensino superior, o que não pode haver em hipótese alguma é a perda da qualidade, e é o que temos observado. E esta perda da qualidade do ensino superior no âmbito do direito vem materializado, como dissemos, nos altos índices de reprovação do exame de ordem. E é preciso deixar claro que não há direito mais importante ao cidadão senão o direito de defender os seus direitos. De nada adiantaria a legislação fazer a previsão de direitos se não pudesse existir a possibilidade e a oportunidade de defender esses direitos. E a materialização desta defesa se dá pelas hábeis mãos da advocacia. Por isso a preocupação da nossa Constituição com o advogado e com a advocacia. E é preciso deixar claro que o curso de bacharelado em Direito não habilita ninguém ao exercício imediato de qualquer profissão. As profissões jurídicas antes demandam a participação em concursos públicos ou exames de proficiência. Aqueles que pretendem exercer a magistratura, seguir o caminho do Ministério Público, das polícias judiciárias, da polícia militar, que pretendem exercer a função de serventuários da justiça, todos, absolutamente todos, precisam prestar um concurso público. E não é outra razão da previsão, da legislação, da obrigatoriedade do exame de ordem, para deixar claro que o exercício da advocacia também perpassa pela necessidade da aferição de conhecimento técnico daquele que pretende servir ao cidadão defendendo os seus direitos. Por isso, insistimos, a obrigatoriedade do exame de ordem se faz cada vez mais necessária e é instrumento eficaz de proteção da sociedade. Por isso, não podemos permitir com que haja o afastamento desta obrigatoriedade sob pena do cidadão sofrer o prejuízo na defesa dos seus direitos. A gente aproveitar o nosso tempo aqui com algumas posições, você já adiantou para os colegas
jornalistas após a eleição ao longo das suas entrevistas que a OAB São Paulo vai tomar posições do a quem doer no sentido institucional, inclusive dessas relações. E algumas demandas, agora no início de 2019, a gente tem mudança no governo federal em andamento, uma série de questões temáticas centrais ou do que não foi feito, do que será reformado, estão em curso. Vou lembrar aqui de um dos temas que entre a eleição e o início do ano de 2009, a própria Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, colocou no mesmo tema em que você tinha pontuado a questão do afogadilho das transformações inúmeras delas, das modificações na consolidação das leis trabalhistas, a CLT, com alguns apontamentos já ao Judiciário. Foi tocado aqui basicamente a questão das gestantes, a situação de insalubridade e da remuneração de depósitos judiciais, mas tem uma série de outros temas que me parecem foram deixados em aberto e a própria função da Justiça do Trabalho também está em efervescência. O que você pensa dessas questões? Olha, penso que, de fato, a reforma trabalhista foi imposta de uma forma muito assodada. E também há de ser reconhecido que houve uma razoável omissão da Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil no que diz respeito a permitir uma discussão mais ampla no seu ambiente e manifestar as suas opiniões sobre aquilo que estava sendo levado adiante. Não obstante a reforma tenha sido implementada, existem muitas discussões que ainda podem ser levadas adiante sobre o aspecto da constitucionalidade dos dispositivos da reforma e também sobre eventuais alterações e adaptações que isso possam ser realizadas. Por isso, quero dizer que no início deste nosso mandato, nós convocaremos sim toda a advocacia trabalhista, aquela advocacia que lidará todos os dias com os direitos tanto dos empregadores quanto dos empregados, para que a advocacia trabalhista tenha liberdade de apresentar a sua opinião e a sua manifestação sobre esses temas todos que interessam a sociedade civil de uma maneira ampla. É preciso dizer que a nossa Constituição fez a previsão dos chamados direitos civilizatórios, ao fazer a previsão nos direitos e garantias fundamentais daquilo que a sociedade entendia como o mínimo necessário para uma vida digna e para uma convivência social. E, portanto, a nossa instituição servirá, sim, como uma barreira para que não haja retrocesso nos chamados direitos civilizatórios. Portanto, pretendemos, sim, convocar a advocacia trabalhista para que, no espaço breve de tempo, possamos nos manifestar objetivamente sobre cada um dos temas que interessam à sociedade neste ambiente. Como é que fica o ambiente político em relação, por exemplo, a algumas manifestações genéricas, é verdade, mas que dão o tom de uma linha reconhecidamente liberal em relação à presidência que inicia agora do Jair Bolsonaro, por exemplo? No aspecto das questões da reforma trabalhista, ele já disse que não só não quer mexer, como ele quer, inclusive, incluir algumas regras, as frases de efeito, que no país é muito difícil ser patrão, tem muito direito e pouco empregado. Lógico que eu não quero ser simplista nessa citação aqui, mas colocando ela no ambiente da militância do advogado. Quem conversa com os advogados trabalhistas também reclama do lado de cá que a justiça que faz o pêndulo na mão do magistrado entre duas forças bastante desiguais, o capital e o trabalho, que caberia uma autocrítica à posição da justiça trabalhista em relação à forma dela atuar em relação ao trabalhador no dia a dia. É preciso fazer uma ponderação a respeito da importância do Poder Judiciário em cada uma das suas esferas, e notadamente no ambiente trabalhista, onde os trabalhadores, onde os cidadãos vão buscar os seus direitos, que são direitos alimentares, são direitos que demandam a necessidade de uma prestação jurisdicional rápida. E nesta comparação nós temos que no aspecto temporal o judiciário trabalhista tem demonstrado ser mais célere, mais eficiente do que as outras esferas do poder judiciário.
mas é preciso também fazer uma autocrítica. Nós temos observado uma grande reclamação da advocacia trabalhista no que diz respeito ao comportamento do judiciário trabalhista, no sentido de muita agressividade, no sentido de, às vezes, tratar aqueles que buscam ao poder judiciário de uma maneira tão severa a ponto de terem receio ou medo de buscar o poder judiciário. E isto é inadmissível em qualquer Estado democrático de direito. O poder judiciário há de ser aquele poder onde o cidadão se sinta confortável e tenha efetiva crença e confiança e, portanto, se sinta bem ao procurá-lo, porque é o poder onde ele vai apresentar as suas reivindicações. O poder judiciário jamais pode ser utilizado como instrumento de atemorização sobre quem quer que seja. E talvez esta autocrítica que todos nós devamos fazer seja uma autocrítica importante para que nós possamos resgatar a importância do poder judiciário em todas as esferas. O amedrontamento do cidadão não interessa a ninguém, muito menos ao Estado democrático de direito. Embora respeitemos sim aquilo que entendemos como as propostas que foram apresentadas e que culminaram na eleição daqueles que exercerão os seus mandatos daqui por diante, nós chamamos a atenção de todas essas autoridades para que compreendamos juntos. Os direitos civilizatórios não comportam retrocesso. É preciso avançar, é preciso reconhecer os problemas e tentar afastá-los. Não se cura a doença matando o paciente. É preciso agir para que os equívocos sejam corrigidos. Mas entendemos como um equívoco passar a defender a extinção de qualquer esfera do poder judiciário. O que precisamos fazer é aprimorar cada vez mais as atividades desenvolvidas pelo Poder Judiciário, entendendo que todos os atores deste processo são indispensáveis. Os juízes, os advogados, os promotores de justiça, os serventuários, as polícias judiciárias, todos cumprindo o seu papel, nenhum acima do outro, mas cumprindo absolutamente a sua função. Compreendendo isso, nós demonstraremos a toda a coletividade a indispensabilidade deste poder importante, que não está acima do bem e do mal, mas que cabe a ele, sem dúvida alguma, estabelecer um controle para que o cidadão possa reivindicar os seus direitos e se sinta efetivamente acolhido e não atemorizado quando busca as suas reivindicações. Um outro tema não para a gente discutir, que caberão programas especializados em função da amplitude da temática, mas a reforma do dia, adiada pelo país, é a questão da Previdência. A palavra privilégios acaba sendo embutida no discurso político naturalmente. Se a OAB pretende atuar em temas como esse, que tem repercussão geral, enfim, afetam toda a população brasileira, através dos seus quadros, das suas áreas especializadas, para que tenha um parâmetro fora da ação do executivo ou do ambiente político, do próprio legislativo, com todo respeito à participação de cada um dos entes nesta engenharia, para ter algum parâmetro de discussão, Caio, da Previdência fora do ambiente meramente econômico, importantíssimo para a questão do caixa de governo, mas também do ponto de vista dos direitos e do equilíbrio, da equidade dessas relações na sua aplicação. É um tema que nós cuidaremos, que a nossa instituição não se acovardará e que se manifestará, que é a questão envolvendo a reforma previdenciária. Compreendemos que esta é uma discussão necessária, é uma discussão que precisa ser enfrentada pelo governo logo no seu início, mas é imperativo que a sociedade também tenha condições de fazer a sua manifestação. E em razão disso, a nossa instituição, como porta-voz da sociedade civil,
não se acovardará e reunirá sim uma equipe, notadamente da advocacia previdenciarista, para apresentar a sua opinião sobre a pretensão do governo, dos governos, não apenas no âmbito federal, mas também no âmbito estadual e nos âmbitos municipais, para que possa apresentar a sua manifestação e as suas alternativas. Para que se tenha uma ideia disso, nós já nos apressamos em construir a nossa equipe que comandará a Comissão de Direito Previdenciário sob a liderança do professor Sodero, justamente para que não ocorra nenhuma hipótese de omissão da nossa instituição, para que possamos, portanto, apresentar ao cidadão e à coletividade a visão da advocacia previdenciarista e a visão da Seção de São Paulo da Ordem dos Advogados do Brasil sobre as intenções governamentais no que diz respeito à reforma previdenciária. Caio Augusto Silva dos Santos, parabéns pela eleição, sorte, sobretudo, e energia no biênio 2019-2020, à frente da OAB do Estado de São Paulo. Essa missão pública aqui que a gente faz tem muitas das prerrogativas através da nossa participação do ponto de vista de rede pública de televisão, inclusive das transmissões do Poder Legislativo em âmbito federal e estadual, com as redes compartilhadas nessas temáticas que a gente está colocando aqui para discutir também com a OAB. Muito obrigado pela oportunidade, Nelson. Agradeço à TV Câmara e à Rádio Câmara pela oportunidade e coloco a nossa instituição, a OAB São Paulo, sempre à disposição para a discussão dos temas que interessam à coletividade. Muito obrigado. Muito obrigado. Você pode assistir esse programa a hora que você quiser, também na página da TV Câmara no YouTube. É só clicar em vídeos lá na página da TV Câmara Bauru, ou, se você quiser acompanhar a nossa grade de programação, pelos canais 10 da NET, 31.3 UHF digital e pela Rádio Câmara no 93,9 FM aqui em Bauru e região. Até o nosso próximo encontro.